Por milhares de anos, esse conhecimento foi transmitido em escolas fechadas. Os yogis o chamavam de samadhi, presença total. Os taoístas o chamavam de Wu Wei, agir sem esforço. Os magos falavam de contato direto com o mundo quando os pensamentos se tornam realidade instantaneamente. Esse estado tem um nome, fluxo. A essência é uma só. Quando você está em fluxo, você está totalmente aqui. Seu corpo não funciona no piloto automático. Sua mente não vagueia. Sua energia está concentrada no ponto do agora, como um feixe de laser. E então, o mundo começa a ouvir você. E é isso que acontece. Existem pessoas que vivem nesse estado. Você já as viu. Elas entram em um ambiente e o espaço muda. Elas falam e as palavras se materializam. Elas caminham pela vida e os obstáculos se abrem. Elas sempre têm energia, sempre têm ideias, sempre têm resultados. Os semáforos ficam verdes. As pessoas ligam no momento certo. O dinheiro aparece. Tudo parece se encaixar sozinho. Sincronicidades, sinais, eventos impossíveis de explicar pela lógica. Isso não é sorte, não é dom. É exatamente o estado de fluxo do qual os guardiões do conhecimento falavam. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não está aqui. O corpo lava a louça, a mente está no passado. O corpo está no trabalho, a consciência no futuro. O corpo faz amor. A mente está na lista de tarefas. A vida passa e a pessoa não está presente. O resultado é simples, não há energia, as práticas não funcionam, os desejos não se realizam. O mundo não responde porque você não está aqui, mas isso pode ser mudado. Hoje, o estado de fluxo é uma tecnologia concreta. E hoje você vai descobrir onde está a sua energia e como recuperá-la. Vai reconhecer os sinais do fluxo, entender o que o bloqueia, receber técnicas de entrada e aprender a sustentar esse estado. Os mestres das antigas escolas treinavam por anos. Você não precisa de anos, você precisa da chave e ela será entregue agora. Está pronto? Então vamos começar. Em qualquer momento da vida, o ser humano está em um de 3 estados. E de onde você passa a maior parte do seu dia depende tudo. Sua energia, seus resultados, sua saúde e sua capacidade de manifestar desejos. O primeiro estado é viver no passado. Você revive memórias. Repassa os mesmos acontecimentos repetidas vezes, tentando mudar algo que já terminou. Eu deveria ter dito diferente. Se eu tivesse agido de outra forma, tudo seria diferente. É como olhar para fotos antigas tentando alterar o que está nelas. O passado é uma história encerrada, um quadro congelado. Não há vida ali. E quando você direciona sua atenção para lá, o passado começa a sugar sua energia, porque você tenta reviver algo que já morreu. É por isso que, depois de longas conversas sobre o que já foi, depois de encontros com antigos colegas, depois de noites de lembranças, você se sente exausto, vazio, drenado. Você acabou de gastar uma enorme quantidade de força vital com algo que não existe mais. O segundo estado é viver no futuro. Uma pessoa vive em sonhos ou em ansiedades sobre algo que ainda não aconteceu e talvez nunca aconteça. Como será amanhã? E se não der certo? O que vão pensar de mim? Ou então fantasias infinitas sobre como tudo será perfeito quando finalmente aquilo acontecer. O futuro é um conjunto de milhares de possibilidades, uma nuvem de probabilidades. Quando você mergulha nele com a mente, sua energia se espalha por caminhos que ainda não existem. Você alimenta um cenário, depois outro, distribuindo sua força vital em realidades que não se concretizaram. No presente, não sobra nada. No agora, você simplesmente não está. O corpo anda, respira, executa ações por hábito, mas não há presença real. Existe apenas o modo automático. O terceiro estado é viver aqui e agora.
É o momento em que corpo e consciência ocupam o mesmo ponto no espaço e no tempo. Você não está no passado, não está no futuro. Você está aqui, inteiro, processando o sinal da vida segundo a segundo. Nesse estado, algo extraordinário acontece. A energia para de vazar para o passado e para o futuro. Ela se concentra no ponto do agora. Você se torna um canal por onde a força vital flui livremente. E é por isso que, nesse estado, você está no máximo da sua vitalidade, da sua eficiência e da sua clareza. O paradoxo é que a maioria das pessoas passa, no máximo, alguns minutos por dia nesse estado. O resto do tempo estão perdidas em memórias ou fantasias. E depois se perguntam, por que não tenho energia? Por que as práticas não funcionam? Por que os desejos não se realizam? A resposta é simples, porque você não está aqui. Agora vamos entender o que realmente acontece quando alguém entra no fluxo, porque compreender a natureza do processo é o que dá poder sobre ele. Na verdade, o tempo não existe. Essa é uma das maiores ilusões em que a humanidade vive. Relógios e calendários são apenas um acordo entre pessoas, uma grade artificial lançada sobre a realidade para que possamos coordenar ações. A física quântica apenas confirmou aquilo que os guardiões do conhecimento já sabiam há milhares de anos. A realidade não existe de forma independente do observador. Ela só existe no momento da observação. Imagine o experimento da dupla fenda. Quando ninguém observa a partícula, ela se comporta como uma onda e passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas no instante em que alguém começa a observá-la, ela se torna uma partícula e passa por apenas uma fenda. A realidade literalmente muda conforme você a observa ou não. Antes da observação, existe apenas uma onda de possibilidades infinitas. Uma nuvem de probabilidades, onde tudo acontece simultaneamente. Seus desejos existem e não existem ao mesmo tempo. Seu futuro é rico e pobre. Você está saudável e doente. Tudo isso coexiste como possibilidade. E somente quando você está presente, quando direciona sua atenção, a onda colapsa em um evento concreto. Sua consciência escolhe uma entre milhares de possibilidades e a torna real. O passado já não existe mais. Ele já colapsou e virou fato. O futuro ainda não existe. Ele continua sendo uma onda, uma névoa de possibilidades. Existe apenas um único momento onde a vida real acontece, onde a realidade nasce do vazio, aqui e agora. A realidade é construída instante após instante, como uma sequência infinita de escolhas quânticas. E cada escolha é feita aqui, agora, no único ponto onde você realmente pode influenciar algo. As pessoas que vivem em estado de fluxo compreendem esse segredo. Elas captam o momento exato do nascimento da realidade. Elas estão presentes onde a onda se torna partícula, onde a possibilidade se transforma em fato. E é exatamente por isso que o mundo se apoia nelas. É por isso que suas intenções se materializam com velocidade incomum. A cada ser humano é concedida por direito uma certa quantidade de energia. A cada momento do aqui e agora chega um quantum específico de força vital. Você pode recebê-lo. Pode inclusive receber mais do que recebe hoje. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não sabe receber aquilo que lhe pertence por direito de nascimento. Elas nem conseguem pegar o que está diante delas, esperando apenas que estendam a mão. O estado de fluxo é o estado de recepção do sinal da vida quando você está aberto, presente e capaz de receber a energia que lhe é destinada. Quando você está em fluxo, você se torna um condutor da vida. E a vida tem seus próprios processos, seus próprios movimentos, seus próprios planos. A maioria das pessoas passa por esses processos sem percebê-los, porque não está aqui. Está perdida em pensamentos, em preocupações internas. Já as pessoas em fluxo estão presentes e a vida começa a se apoiar nelas.
Os processos se realizam através de você. Você se torna a pessoa por meio da qual a vida manifesta seus desígnios. Você é como um condutor, como um canal por onde o rio dos acontecimentos flui. É por isso que tudo começa a dar certo. Você não rema contra a corrente. Você se move junto com a própria vida. E então você se torna o verdadeiro dono da sua vida. Nenhuma circunstância externa tem poder sobre você. Você conduz o que acontece. Essa energia pode ser direcionada para qualquer área da vida. Dinheiro, saúde, relacionamentos, projetos. Mas toda materialização exige excedente de energia. A maioria das pessoas vive em déficit crônico e é por isso que tão pouco se manifesta de novo em suas vidas. O caminho mais simples para acumular recursos é aprender a entrar no fluxo e permanecer nele. Agora, preste atenção porque o que eu vou dizer aqui pode mudar a sua realidade a partir de agora. Não é normal viver sempre no esforço, sentindo que as coisas nunca fluem de verdade. O natural seria receber dinheiro com mais facilidade, viver relacionamentos saudáveis e duradouros e ter energia vital para viver bem. Quando isso não acontece, o problema não é você, são amarras energéticas profundas que bloqueiam o seu fluxo. Esses bloqueios não se dissolvem sozinhos e sem um passo a passo claro, é muito difícil sair desse padrão. Por isso eu quero te entregar um manual simples, direto e aplicável, chamado Seu Eu Superior. Ele mostra exatamente o que fazer para desbloquear sua energia, entrar no fluxo e começar a viver de forma alinhada com a vida. Com esse passo a passo, você começa a atrair dinheiro com mais fluidez, para viver relacionamentos mais verdadeiros e recuperar vitalidade, clareza mental e sensação de propósito. Tudo isso acontece porque você aprende a remover as amarras que te mantinham travado e passa a viver em estado de fluxo. O acesso ao livro Seu Eu Superior está no primeiro comentário fixado. Basta descer até lá agora, clicar no link e começar a leitura para iniciar hoje mesmo a transformação da sua realidade. Mas agora, como saber se você está em fluxo? Existem sinais concretos que são impossíveis de ignorar. O primeiro é energia. Você tem muita força, surgida de um lugar que nem sabe explicar. Acorda disposto, trabalha sem cansaço e à noite ainda se sente cheio de energia. O corpo literalmente vibra de vida. O sangue parece ionizado. Cada célula está carregada de força vital. Surge vontade de se mover, criar, agir. O segundo é otimismo e presença total. Você vive a vida segundo a segundo, sem pensamentos sobre o passado e sem projeções para o futuro. Simplesmente é interessante viver agora. Você está tão envolvido no processo que todo o resto perde importância. Não há ansiedade nem preocupação quando você está responsável por cada segundo do aqui e agora. Todos aqueles futuros imaginários que poderiam gerar medo perdem o poder sobre você. O passado também deixa de interessar. Você está conectado diretamente com o mundo, momento a momento. O terceiro sinal são as sincronicidades. Você anda pela rua e os semáforos estão verdes. Sai mais tarde e ainda assim chega no horário. Pensa em ligar para alguém e a pessoa liga primeiro. A informação certa chega de uma fonte inesperada. As pessoas certas aparecem no momento exato. Isso não é sorte nem coincidência. É o resultado de estar sincronizado com o mundo segundo a segundo. A realidade começa a se organizar no seu ritmo. O quarto sinal é que as coisas ganham vida. Onde quer que você vá, tudo começa a se mover. Questões travadas se resolvem, processos parados voltam a andar. Você pensa em algo e aquilo começa a acontecer sozinho. Enquanto você estava desconectado, tudo permanecia estagnado. No momento em que você entra em fluxo, tudo desperta. Você se torna um condutor do fluxo vital e aquilo que você toca ganha vida.
O quinto sinal é que o mundo escuta. As pessoas te escutam, as circunstâncias te escutam. Suas palavras têm peso. Suas intenções se materializam. Os acontecimentos externos deixam de te afetar, porque você está tão mergulhado no momento presente que eles simplesmente passam sem encontrar onde se agarrar. Agora, vamos olhar com honestidade para o que te tira do fluxo e impede a presença. O primeiro bloqueio são as reclamações contra a realidade. Quando você olha ao redor e só enxerga o que está errado, o mundo está errado, as pessoas são erradas, as circunstâncias são inadequadas. A reclamação é uma ruptura com o que é. É a posição de quem diz: eu sei melhor do que a própria vida. Observe-se com sinceridade. Quantas vezes por dia você pensa: isso não deveria ser assim? Se isso mudasse, então, por que as pessoas são assim? Cada pensamento desse tipo é uma saída do fluxo, porque fluxo é aceitação do que existe agora. Aceitar não significa se conformar com o que é ruim. Significa ver a realidade como ela é, sem os filtros das suas expectativas, e trabalhar com o que existe. Não gastar energia resistindo, mas direcioná-la para a ação. No fluxo, você aceita a realidade desta exata fração de segundo e age a partir dela. Você não resiste, você flui. O segundo bloqueio é a pressa interna. O estado de "eu preciso disso agora" é um grito para o campo. Eu não acredito que isso já exista. Eu me sinto em escassez. Se aquilo que você deseja já fosse a sua realidade natural, você sentiria um estado calmo. Sim, é assim. E não ansiedade, urgência ou tentativa de acelerar tudo. A pressa é pânico interno. Mentalmente você já está no futuro, tentando puxá-lo com as mãos, querendo agarrar o resultado antes que ele amadureça. E o paradoxo é que quanto mais você puxa, mais ele se afasta. Imagine que você planta uma semente, rega todos os dias e depois começa, a cada hora, a cavar para ver se ela já cresceu. E aí, já cresceu? Por que ainda não? A semente morre do excesso de cuidado. O mesmo acontece com os desejos. A pressa destrói a presença. Você não consegue estar aqui e agora se já está mentalmente lá na frente, tentando capturar o resultado antes do tempo. O que devolve você ao fluxo é confiança. Eu faço o meu trabalho agora, aqui, com qualidade, e o resultado chega no tempo certo. O terceiro bloqueio é ficar preso ao passado. Toda vez que você revive mágoas antigas, reescreve diálogos do passado ou mastiga as mesmas histórias repetidamente, você perde força. O passado é vazio. Lá não existe vida, existe apenas um fato congelado. E quanto mais você olha para o passado, mais energia escorre de forma irreversível. Observe quantas vezes por dia você retorna mentalmente ao que já aconteceu. Se eu tivesse dito aquilo, por que eu não fiz? Eu deveria ter agido diferente. Você tenta repetidamente reescrever algo que já ocorreu. Tenta mudar um quadro que já foi gravado e revelado. Isso não significa que o passado deva ser apagado. Do passado é possível extrair experiência, aprendizado e compreensão. Mas isso é feito uma única vez. Você olha, entende, tira a lição e solta. Reviver o mesmo evento por anos é como tentar extrair nutrientes de um alimento que já foi digerido. Não há mais nada ali, apenas toxinas. Sempre que perceber sua mente girando em torno do passado, pergunte-se: o que eu quero mudar? A resposta é simples: nada. Já aconteceu. Então por que gastar energia com isso? Não há resposta. Solte. Volte para aqui. O quarto bloqueio são as fantasias sobre o futuro. Você constrói castelos no ar. Imagina como tudo será maravilhoso. Vive mentalmente 1000 cenários possíveis e se afasta do presente para uma realidade que ainda não existe. O futuro é um campo de milhares de probabilidades. Ao alimentar ora um caminho, ora outro, você dispersa sua energia. No presente, resta apenas o esgotamento.
O quinto bloqueio é a repetição mecânica. Você faz práticas, afirmações, meditações no piloto automático, pronuncia palavras corretas, executa ações corretas, mas você mesmo está ausente. Uma única frase dita a partir de um estado de presença total é mais poderosa do que 1000 palavras repetidas mecanicamente. Não é a forma que importa, mas o quanto você está presente no momento. O sexto bloqueio é a armadilha da dopamina. No cérebro existe um hormônio de recompensa chamado dopamina. É um mecanismo antigo de sobrevivência. Encontrou comida, recompensa. Resolveu um problema, recompensa. Mas o mundo moderno hackeou esse sistema. Hoje recebemos descargas de dopamina sem esforço algum. Rolou o feed, dopamina. Assistiu a um vídeo, dopamina. Comeu algo doce, dopamina. O cérebro aprende. Por que se esforçar? Por que estar presente se a recompensa vem instantaneamente? Ele se torna dependente, buscando a próxima dose. Você pega o celular sem perceber, desliza a tela sem absorver nada, come sem sentir o sabor, muda de tarefa sem concluir nenhuma. O cérebro perde o interesse pela energia real do momento presente, porque isso exige presença. É muito mais fácil receber uma recompensa barata. A saída é o jejum dopaminérgico. 3 a 7 dias sem estímulos rápidos. Sem redes sociais, sem consumo infinito de conteúdo, sem comida apenas pelo prazer, apenas vida. Nos primeiros dias, há abstinência. O cérebro pede a dose habitual, mas depois ocorre um reinício. Os receptores se restauram. O cérebro volta a perceber os sabores sutis da realidade. O prazer de uma caminhada simples, a satisfação de concluir algo. Retorna a sensibilidade à vida e a capacidade de entrar em fluxo. O sétimo bloqueio é a falta de aterramento. Imagine um fio elétrico, uma ponta conectada à fonte de energia, a outra solta no ar. A corrente não flui. Energia existe, mas não se materializa, não realiza trabalho. O mesmo acontece com o ser humano. Se o topo está aberto e recebe energia, mas a base não está aterrada, o fluxo se dissipa. Você sente energia, tem insights, inspiração, mas nada se concretiza no plano físico. Aterramento é quando a parte inferior do corpo está conectada à realidade, como um plugue na tomada. Você está estável, presente, sente claramente o corpo no espaço. Seus pés sabem onde está o chão. Sua coluna reconhece o alto e o baixo. O que ajuda no aterramento? Caminhar descalço na terra, na grama, na areia, nas pedras, contato direto da pele com o planeta, exercícios físicos que envolvem pernas e quadril, agachamentos, avanços, exercícios de equilíbrio, sauna e banho de contraste. O quente e o frio trazem você de volta ao corpo instantaneamente. Trabalhar com as mãos, cozinhar, limpar, consertar, organizar, tudo o que exige presença física e gera um resultado tangível. Aterramento não é apenas uma sensação. É um estado em que você aceita estar aqui, neste planeta, neste corpo, nesta vida. Quando você não tenta fugir com a mente, não tenta escapar da realidade, você está aqui por inteiro. Sem aterramento, a energia do fluxo evapora. Com aterramento, ela atravessa você e se transforma em resultados concretos. Se você chegou até aqui, algo dentro de você respondeu, algo se moveu. Escreva nos comentários o que exatamente te tocou. Qual pensamento, qual frase, qual compreensão. Talvez você tenha percebido pela primeira vez onde perde energia. Talvez tenha entendido por que as práticas não funcionavam. Talvez tenha se reconhecido na vida presa ao passado ou ao futuro. Qualquer coisa que tenha te impactado pessoalmente. Algumas frases com suas próprias palavras. Isso é importante porque um insight que não é registrado se perde em 1 hora, mas aquilo que você escreve permanece com você e continua trabalhando internamente. Então escreva o que mudou dentro de você após este vídeo. Agora,
ferramentas práticas para te devolver ao estado de fluxo. A primeira é consciência. Aprenda a dirigir sua atenção. Observe onde você está, aqui ou perdido. Um exercício simples. Acompanhe a respiração. Inspire e expire. Quando a atenção fugir, traga de volta. Isso é o treino do músculo da presença. Ainda mais simples. Repita mentalmente: eu sou, eu estou aqui, eu estou agora. Quando um pensamento obsessivo surgir, volte para essas palavras. A segunda, faça o que você gosta. A pessoa entra em fluxo com mais facilidade, fazendo algo que realmente a interessa. Alguns encontram o fluxo esquiando, outros dançando, desenhando ou trabalhando em um projeto que amam. Descubra seus gatilhos de fluxo. Muitas vezes, eles estão ligados a experiências novas, aprendizado e criatividade. A terceira, movimento. Qualquer atividade física devolve você ao corpo. 20 minutos de movimento leve já fazem o corpo exigir atenção. Pensamentos sobre passado e futuro se desligam. A quarta, contemplação. Caminhe e apenas observe. Pessoas, árvores, o céu. Não projete, não pense, apenas deixe o mundo passar por você. A quinta, ajuste matinal. Amanhã programa o dia inteiro. Crie um ritual simples. Acordar, beber água, sentar em silêncio por 5 minutos, respirar, alongar ou se mover levemente. O principal é fazer isso antes do celular e das obrigações. A sexta, desaceleração. Quando sentir que está sendo arrastado, que a mente corre, tudo vira pressa, pare. Existe uma técnica antiga de pranayama chamada 4-7-8 que acalma instantaneamente. Inspire pelo nariz, contando 4, segure por 7, expire pela boca, contando 8, repita 3 ou 4 vezes. Essa sequência muda o sistema nervoso do modo luta ou fuga para o modo descanso e recuperação. O coração desacelera, os pensamentos silenciam, o corpo relaxa. Se quiser algo ainda mais simples, 3 respirações profundas e lentas. Sinta os pés no chão, o contato com o solo, o peso do corpo, a temperatura. Olhe ao redor conscientemente. O que você vê? O que escuta? O que sua pele sente agora? Um único momento, uma única ação consciente, e você já voltou para o agora. A sétima, ação imediata. Pensou, fez. Transforme a ideia em ação imediatamente. Isso te traz de volta ao aqui e agora na hora. Entrar em fluxo uma vez é fácil. Permanecer é mais difícil, porque a vida constantemente tenta te puxar de volta ao modo automático. Agora, o que ajuda a manter o estado? Aprenda a diferenciar o seu estado interno do estado dos outros. Muitas vezes, a onda que te atinge nem é sua. Alguém liga, conta um problema e pronto. Você sai do centro. Você aceita o estado emocional do outro como se fosse seu. Entra na realidade dele, nas emoções dele e se perde de si mesmo. Aprenda a sentir o limite. Isso é meu ou veio de alguém? Se for do outro, solte. Volte para você, para a respiração, para o corpo, para o seu próprio estado. Crie um ritual de retorno. Você precisa ter uma âncora que te traga de volta ao centro imediatamente. Pode ser uma mini meditação de 3 respirações ou uma frase simples. Eu estou aqui, eu estou agora. Ou um movimento, alongar o corpo, levantar, dar alguns passos. Qualquer coisa que diga ao seu corpo e à sua mente: pare, volte. Aqui está a sua vida. Aqui está o seu estado. Faça isso assim que perceber que se perdeu. Não espere o fim do dia. Não espere ficar exausto. Saiu do centro, voltou. Saiu, voltou. Isso é treino. A cada vez fica mais fácil. Descanse. Em estado de estresse, não existe fluxo. Quando o sistema nervoso está sobrecarregado, ele entra automaticamente em modo de sobrevivência. E nesse modo, só existem 3 opções: lutar, fugir ou congelar.
Não há espaço para o fluxo aí. Aprenda a perceber quando a tensão começa a se acumular e descarregue isso todos os dias, não uma vez por mês. Pela respiração, pelo movimento, pelo relaxamento. Volte ao centro através do descanso. Agora, vamos fazer uma prática que te traz de volta ao momento presente e ativa o fluxo de energia em todo o seu ser. Sente-se de forma confortável. Coluna ereta, mas sem tensão. As mãos repousam soltas sobre as pernas. Não cruze as pernas. Pés totalmente apoiados no chão. Encoste a língua no céu da boca. Isso fecha o circuito energético. Sinta o peso do corpo. Os glúteos apoiados na cadeira. Os pés no chão. A coluna como uma linha reta do cóccix até o topo da cabeça. Faça uma inspiração profunda pelo nariz, enchendo o abdômen. Expire lentamente pela boca. Mais uma vez. Inspire, expire, feche os olhos. Sinta que neste exato momento a vida está acontecendo dentro de você. O coração bate, o sangue corre pelas veias, os pulmões respiram. Tudo isso acontece segundo após segundo, sem que você precise controlar. Você faz parte desse processo contínuo. Agora leve sua atenção para a coluna. Imagine que dentro dela existe um canal oco, um eixo de luz por onde a energia se move. Esse é o seu canal central. Coloque mentalmente o foco na base da coluna, no cóccix. Esse é o seu ponto de contato com a terra, o seu aterramento. Sinta as pernas ficarem pesadas, como se estivessem coladas ao chão. A parte inferior do corpo está firme, estável, enraizada. Ao mesmo tempo, o topo da cabeça fica leve, como se uma linha invisível puxasse você para cima, em direção ao céu, à fonte de luz. Dentro de você existe um eixo, a base enraizada, o topo aberto. Agora leve a atenção ao plexo solar, a região entre o peito e o abdômen. Esse é o Manipura, seu centro de poder pessoal, onde a força vital se concentra. Imagine que ali se forma um pequeno sol, quente, dourado, vivo. A cada inspiração, esse sol fica mais brilhante. A cada expiração, a luz se espalha pelo corpo. Diga mentalmente: eu estou aqui, eu estou agora. Sinta toda a energia que estava dispersa, em pensamentos do passado, em preocupações com o futuro, em lembranças, fantasias e diálogos internos retornando para você. Como riachos que correm de volta para um rio, toda a sua força retorna ao plexo solar. Você retoma a energia do passado, de todas as conversas repetidas na mente, de todos os "eu deveria ter dito". Tudo volta. Você retoma a energia do futuro, de todos os "esse", de todas as preocupações e projeções. Tudo volta. Você retoma a energia que entregou aos outros sem perceber. Tudo volta para você. A cada inspiração, o sol no plexo solar fica mais forte, mais denso, mais poderoso. Agora imagine que, pelo topo da cabeça, começa a descer um fluxo de luz, dourado, quente, vivo, vindo da fonte da vida. Esse fluxo entra em você e desce pela coluna como um rio de luz, preenchendo cada célula. Passa pelo pescoço, pelo peito, pelo plexo solar, fortalecendo ainda mais o seu sol interno, segue até o cóccix e entra na terra. Você é um canal. A vida flui através de você, do céu para a terra, da fonte para a matéria. Diga mentalmente: eu sou, eu estou aqui, eu estou no fluxo. Permaneça alguns instantes nesse estado, sentindo o rio de luz fluindo dentro de você. Sentindo o sol interno firme, estável, brilhando. Você voltou. Você está aqui. Você está presente. Quando se sentir pronto, movimente lentamente os dedos das mãos e dos pés. Inspire profundamente e abra os olhos. Você acabou de retornar ao momento presente, ao fluxo. Agora você sabe como é, sabe como se sente, sabe como entrar. Faça essa prática todos os dias. Sempre que perceber que se perdeu, observe e volte. Com o tempo, o fluxo se tornará seu estado natural. Você viverá no presente. A energia fluirá com força.
o mundo responderá. As coisas acontecerão com mais facilidade, porque quando você está aqui, o mundo te ouve. Nos vemos no próximo despertar.